Escorial. Setembro de 1598. O corredor de pedra soa abaixo, como se a própria arquitetura tivesse aprendido a falar em sussurros. O cheiro mistura cera, incenso e um fundo agridoce de carne em sofrimento. No quarto mais vigiado da Europa, a cama virou trincheira. Sobre ela está Filipe II, o rei prudente, senhor de um império onde o sol não se põe e que agora não encontra sombra contra a febre. As mãos outrora firmes para rubricar ordens que atravessavam oceanos deformaram-se em garras de gota. As pernas, inchadas pelo edema, não conhecem o peso do próprio dono há semanas. Tudo range, tábuas juntas, respirações. E antes que a porta se feche, chega primeiro o odor persistente das feridas, aviso de que o corpo do rei abandonou a disciplina que o reino ainda tenta preservar. Não é um miserável sem médico. É o soberano de Castela, Aragão, Portugal, Nápoles, Sicília, Duque de Milão, senhor das Índias ocidentais e orientais. O homem que, entre mapas e altares, levantou o Escorial como manifesto de pedra, palácio, mosteiro e mausoléu, morada, regra e lembrança de que a morte assina o último decreto. Quem o vê agora entende sem explicações. O projeto de controle absoluto perdeu o último território que jamais se conquista por despacho, a carne. Para entender este fim, é preciso voltar ao começo. Valladolid, 1527. Filho de Carlos V e Isabel de Portugal, Filipe cresce entre conselhos e códices. Onde o pai é espada, o filho é pena. Aprende línguas, protocolos, geografia e, sobretudo, método. Seu universo é feito de cadernos, tabelas, minúcias. Começa cedo a cultivar a rotina que o definirá. Levantar cedo, ouvir, anotar, despachar, cobrar. Não há brilho desnecessário, há trabalho. Daí o apelido inevitável, El Rei de los Papeles. Controlar é registrar. Governar é comparar versões. Quando Carlos abdica em 1556, a herança é uma hidra. Itália convulsa, Flandres custosa, América lucrativa e faminta, Mediterrâneo em tensão permanente. Filipe não é um César de praça e clarim, é um arquiteto de engrenagens. Troca triunfos visíveis por estabilidade invisível. Em 1580, na crise de sucessão portuguesa, move tropas com frieza de tabuleiro, fecha acordos, exibe força na medida certa, recebe Lisboa sem incendiar o orgulho luso. A União Ibérica se faz não com fogos de artifício, mas com carimbos e juramentos. O mapa fica inteiro sob a mesma cor. O preço. Uma máquina mais pesada, complexa, cara. O monarca é uma contradição disciplinada. Profundamente católico. Acredita que a política deve obedecer à teologia. A Contra-Reforma encontra nele não um panfletário, mas um gerente. A Inquisição respira novo fôlego. E com ela processos e autos de fé. Ao mesmo tempo é patrono das artes, coleciona pinturas, pensa a cidade pela régua. O Escorial resume seu credo. Formas sóbrias, nada de excessos barrocos, pedra que fala de ordem, proporção que catequiza o olhar. Tudo alinhado, tudo sobretudo contido. Na vida íntima, o desenho sai torto. Casa com Maria Manuela de Portugal. Ela morre no parto do infante Carlos. Espírito inquieto que inveja cedo o poder e acaba confinado, embrulhado em rumores. Com Maria Tudor nasce uma aliança inglesa sem herdeiro. Com Isabel de Valois, ternura breve e 2 filhas. Com Ana da Áustria, que também é sua sobrinha, chega o desejado príncipe e mais crianças. Nem todas vencem a infância. Entre cada enlace e cada luto, o corpo cobra. A gota o visita como credor sem piedade. Tornozelos incendiados, dedos em brasa, noites que viram labirintos. A dieta de rei não ajuda. Carnes ricas, vinhos generosos, açúcar das colônias. Os humores, como se dizia, não se deixam evangelizar por orações. Aos 60, a biologia começa a fazer política. As crises ficam mais longas. Os médicos descobrem ter menos respostas do que latim. Surgem febres regulares que sobem a cada 3 dias. Malária, suspeitam. O edema encosta no joelho, sobe a coxa. Desenha na pele um mapa de dor. A pena escorrega. A caligrafia que já ditou destinos agora hesita. Para quem governa por papel, perder o pulso é quase perder o trono. Mas Filipe insiste. Dita, revê, emenda, cobra relatório. A engrenagem ainda gira porque alguém, entre compressas, a empurra. 598 amanhece ruim. Em julho, a cama vira fronteira. As feridas de pressão, chagas abertas pela imobilidade, surgem onde a anatomia suporta mal a espera. Costas, quadris, calcanhares. O século oferece o que sabe. Sangrias, purgas, emplastros aromatizados, cautérios. O resultado é conhecido. Alívio curto. Desgaste longo. A rotina do quarto é um balé de cuidado desesperado.
Trocam-se lençóis, viram-se colchões, perfura-se o enchimento para escoar fluidos. Frades entram com relíquias, cirurgiões com tesouras e determinismo. E o rei encontra uma teodiceia possível. Se o purgatório é real, talvez o céu tenha adiantado sua fila. Então o horror desce do épico ao microscópico. A imobilidade chama os pequenos demônios da vida doméstica. Lêndias, piolhos, pulgas, a plebe minúscula do sofrimento, tomam o corpo real sem pedir salvo-conduto. Vede, teria dito ele num lampejo de humor áspero, o corpo que comandou metade do mundo já não manda em seus parasitas. Metáfora pronta demais para ser mentira. A corte percebe o símbolo com desconforto. O corpo do rei sempre foi alegoria do Estado. Vê-lo sitiado por invasores ínfimos é mais do que repulsivo, é pedagógico. À noite, o delírio mistura o que viveu ao que temeu. A frota perdida da armada retorna, gotejando água e humilhação. Flandres bate à porta com botas enlameadas. A sombra de Elizabeth se projeta nas cortinas. De dia, sob intervalos de lucidez que parecem horas de sol no inverno, despacha instruções, dita testamento, pede relíquias específicas. O crucifixo não sai do alcance. A fé que nunca foi pose vira ferramenta para atravessar o minuto, mas é preciso olhar além da colcha. O império range nos encaixes. Os cofres oscilam com a prata americana e as guerras intermináveis. Corsários ingleses mordem comboios. Em Flandres, a paz custa mais assinatura do que pólvora. A união com Portugal exige delicadeza com leis e costumes. Por menos faísca que se deseje, há brasas sob a mesa. O soberano que sempre quis ver tudo, começa a ver por olhos alheios. Favoritos e conselheiros ganham terreno, e com eles agendas, prudências, hesitações novas. Não é golpe, é fisiologia do poder doente. Mesmo assim, o método resiste. Entre compressas, Filipe enumera, compara, ordena. Quer que a sucessão não quebre a espinha do que ergueu. Ensina por carta ao filho a ser mais régua que espada. Não procura glória tardia, quer coerência. Finalizar como viveu, com papéis em ordem e contas apresentáveis a Deus. A realidade, porém, não negocia. O edema sobe, a pele abre. A febre volta com pontualidade de carrasco. Às vezes explode um resto de ironia. Pede um relógio, encosta-o no ouvido, sorri curto. Até vós correis. Chega a madrugada que os cronistas guardam. 13 de setembro. O quarto já está aceso quando a noite ainda é dona do claustro. Os médicos perderam o latim. Os padres abandonaram as explicações e ficaram só com as orações. O crucifixo se fixa entre dedos tortos como peça de marfim no último encaixe. O rei murmura nomes, de santos, de filhos, de cidades que não verá de novo. Entre uma pontada e outra, pede silêncio para escutar o próprio peito. Quando a dor alivia, oferece a trégua como quem apresenta recibo. Quando volta, oferece a dor como quem paga imposto. Depois de 52 dias de uma maratona sem pódio, o rosto contrai, relaxa, apaga. E é isso, acaba ali a vontade que segurou tanta coisa por tanto tempo. O ritual corre. Lavrar, ungir, vestir. Embalsamadores executam o ofício que tenta devolver forma ao que a febre desfizera. Em poucas horas, o corpo que encenou a majestade se transforma em tarefa precisa de ofício antigo. Baixo, o cortejo atravessa corredores até a cripta do Escorial, a casa dos ossos onde o próprio Filipe planejou repousar, no coração do edifício que sintetiza sua catequese de ordem. Lá em cima, o mundo volta a tocar o relógio. A corte respira um alívio culpado. As filas de petições manterão seu caminho, só que agora outra assinatura as encerrará. Sobe ao trono Filipe III, herda mapa, cofres, problemas e a sombra do pai. Não é outra Europa. É o mesmo tabuleiro com peças que já se acostumaram a girar mais em torno de favoritos do que de mandatos diretos do soberano. A doença do velho rei, lenta e pública, já vinha governando a política antes da morte oficial. O que afinal se aprende ao assistir a esse fim? Primeiro, que a retórica da invulnerabilidade é ficção útil, até o dia em que deixa de ser. O corpo do rei foi, por séculos, metáfora do Estado, saudável, robusto, ungido. O quarto de Filipe, com chagas e parasitas, contou outra história. A administração do mundo é também a administração do limite. Que perigos crescem quando se nega o que não se pode controlar. A visão do soberano devorado por problemas miúdos, infecções, piolhos, febres, serviu de parábola para ministros atentos. Cuidado com as coisinhas que parecem abaixo da dignidade do trono. Nelas mora o colapso. Segundo, que o método não é charme, é o único antídoto possível contra o caos. Filipe II não foi um herói de praça pública. Foi um gerente de realidades hostis.
Seu legado não cabe numa vitória, mas numa rotina, conselhos funcionando, papéis circulando, decisões coerentes com o norte. Muito do que resiste após sua morte é essa infraestrutura de previsibilidade. Sim, Range falha custa, mas resiste porque foi construída com menos brilhos e mais planilhas. Para a estatística, claro, mas você entendeu. Mesmo seus fracassos, a armada, os impasses flamengos, viram tijolos para uma postura mais calculada nos anos finais. Menos obra de teatro bélica, mais negociação cansada e eficaz. Terceiro, que o purgatório pode ser uma pedagogia política. O rei crente aceitou ler seu sofrimento como expiação. Não faremos teologia, mas há efeito prático. A experiência da dor reprograma prioridades. Em vez de cruzadas tardias, acordos. Em vez de ponto de honra, contas. A historiografia pode debater se foi virtude ou fraqueza. O fato é que o reinado encerra com menos fogo de artifício e mais caligrafia. A máquina transita para o sucessor sem arrebentar a correia. E há a camada íntima, a mais incômoda e, por isso mesmo, a mais necessária. O momento em que o monarca brinca com o relógio e diz: "Até vós correis", não é uma frase espirituosa para cronistas, é a confissão do homem que já entendeu sua impotência final. O mesmo humor seco se vê quando comenta, com amargura lúcida, que não manda nem nos parasitas. Essa consciência de limite, rara em poderosos, é talvez a única forma digna de atravessar o fim, substituir fantasia por medida. Olhemos para a obra de pedra que o guardará, o Escorial. Ele não é apenas arquitetura, é conceito, linhas que domesticam o olhar, volumes que recusam a ostentação fácil, uma catequese estética da contenção. O Palácio Mosteiro Mausoléu ensina o que o rei praticou. Governo é disciplina, não espetáculo. Essa coerência amplia seu retrato. O mesmo homem que aceitou dores sem gritaria, construiu espaços sem excessos. Há grandeza nisso, ainda que o nariz se recuse a admitir no quarto final. E quanto ao Império? Depois dele, a Espanha continua enorme, mas já ciente de rachaduras. A prata americana continua a irrigar, alternando abundância e penúria conforme tempestades, guerras, fraudes e gastos se alternam. Em Flandres, o cansaço empurra para a trégua. No Atlântico, ingleses e holandeses testam limites. Em Lisboa, o pacto de união exige tato permanente. O filho menos obsessivo confia mais em válidos. Não é um pecado, é outro estilo. Às vezes acelera, às vezes tropeça. A roda gira com mais ruído, menos óleo. Se você espera um moralismo simples, este roteiro vai te decepcionar. Filipe II não é herói nem vilão de manual. É um profissional do poder, com convicções fortes e métodos rígidos que acertou e errou sob holofote permanente. O fim horrível não cancela o que construiu não perfuma o fim. A tensão entre ambas as coisas é a realidade. E a realidade, ao contrário da lenda, não fecha sempre com trombetas. Fecha muitas vezes com um suspiro e um inventário. Ainda assim, convém anotar algumas imagens para levar embora. A primeira, o corredor do Escorial ao amanhecer, quando o sino custa a soar e os criados respiram pela boca, lenços perfumados escondendo expressões. É a corte inteira aprendendo o vocabulário do limite. A segunda, a mão torta fazendo sombra sobre o crucifixo enquanto dita mais uma instrução ao conselho. Fé e papel, dor e método. A terceira, o colchão perfurado para drenar o que já não se consegue conter. Uma cama virada em engenharia de sobrevivência. Metáfora bruta de um império que também vive de drenar, conter, regular. O roteiro poderia terminar na cripta, com a pedra fechando a cena. Mas seria transformar um memento mori em ponto final. E aqui ele deveria ser vírgula. A morte de Filipe II é uma vírgula longa na história europeia. Depois dela, seguem frases complicadas. A ascensão comercial do norte, novas guerras de religião, diplomacias criativas, impostos impopulares, artistas reinventando o olhar, cientistas medindo o mundo. Se o rei prudente tem algo a ensinar a quem conta histórias, é que o espetáculo do poder raramente se decide num duelo. Decide-se no cotidiano que ninguém aplaude, porque este é um canal que gosta de verdade crua. Uma última provocação. Quantos projetos atuais, políticos, corporativos, pessoais, não repetem a soberba de achar que dores e parasitas são problemas dos outros? Quantos corpos de rei deteriorando sem manutenção, embriagados de vitória antiga, cegos à necessidade de método? A história não dá receitas, mas dá alergias. Depois deste quarto, fica difícil aceitar discursos de grandeza que não respeitam a anatomia do limite. Falta-nos uma despedida. Não a frase grandiloquente, mas a sobriedade que o próprio personagem preferiria. Imaginemos o cronista encerrando o relatório daquele 13 de setembro com 2 linhas. O rei faleceu com sinais de devoção, tendo recebido os sacramentos.
As ordens pendentes seguem anexa lista para a ciência do conselho, seco administrativo exato. É assim que termina a vida de um homem que confundiu o mínimo possível a pessoa e o ofício. Com papéis postos, dor admitida, fé exercida, os sinos conduzem a notícia pelo vale. Morreu o rei. Quem escuta com atenção ouve outra camada no bronze. Lembra-te de que és pó, tu e teu poder. Não é lição amarga, é vacina contra delírios. Se este relato te ajudou a olhar sem véu, deixa teu gesto de apoio. Não pelo algoritmo, mas para manter viva a única tradição que faz sentido quando falamos de poder, a de contar o que é, não o que gostaríamos que fosse. Porque, no fim, foi isso que o próprio Felipe tentou fazer com a realidade. Contê-la sem mentir para si. Nem sempre conseguiu. Ninguém consegue, mas tentou. Até a hora em que a carne, em sua língua antiga, disse: basta.